Olá, boa noite, meus queridos. Eu de volta aqui para deixar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, para que a gente possa meditar mais e pensar nas situações que nós estamos passando hoje, né? Eu não tanto, porque a idade já está avançada, 7,1, né? Mas já passei, já venho com uma longa carga pela vida afora que Deus me concedeu. E eu me alegro muito por isso, por ter essa experiência, por ter uma vida assim dedicada ao Evangelho, dedicada à palavra de Deus, uma vida na presença do Senhor, me guiando, me orientando, me guardando, me protegendo, me amparando. Nunca me faltou nada, eu sei que nada vai me faltar. Aborrecimentos aconteceram, imprevistos aconteceram, tristezas aconteceram, mas as bênçãos foram incontáveis. A gente lembra muitas vezes, fixa na nossa memória os momentos ruins que nós passamos, mas os bons foram muitos momentos bons que eu passei, muitas situações maravilhosas que eu passei. A minha vida, a minha família, a minha mãe que muito me amava, a minha segunda mãe que foi a minha tia, né, que ajudou a criar, e essas coisas que foram se passando na minha vida que eu não posso me esquecer, não posso deixar de esquecer isso. E deixaram um legado de amor, um legado de carinho, um legado de proteção e de amparo, de tipo assim, nós estamos aqui, você fica firme, fica segura que nós estamos com você. E a vida espiritual que eu vivo hoje, eu não vivi com elas. Infelizmente, não foi com elas, nem com a minha tia, que era minha segunda mãe, a única irmã da minha mãe, nem com a minha mãe. Mas eu tive uma experiência com uma irmã do meu pai, minha tia por parte de pai. Essa que morava comigo, que eu morava com ela, né? Melhor dizendo, era por parte de mãe. Mas eu tive uma experiência maravilhosa com ela, pouco convivi com ela, poucas vezes a gente se encontrou, a gente se viu, porque a gente não se visitava muito. Minha mãe não tinha esse costume, assim, de sair visitando parentes. Era muito difícil, muito difícil. E eu fui criada assim, muito trancada, muito em casa, muito assim com adultos, né? Era ela minha tia e eu tinha as minhas vizinhas, que naquela época, vocês imaginam, naquela época a gente sentava com as cadeiras na calçada, era de paralelepípedo, e a gente sentava, a gente não, as mães, né, as avós, tias, todo mundo sentava com as cadeiras nas calçadas, porque a luz era fraquinha, tinha e não tinha muito recurso, né? Só o rádio mesmo, mas tinha os momentos de transmissão de jornal, de Hora do Brasil, lembro muito do prefixo da Hora do Brasil. São coisas assim que ficaram, são coisas marcantes na vida da gente, né? A gente não pode deixar de falar. Muita gente não está entendendo, muito. Se alguns que são adolescentes ou que por acaso estão aqui assistindo ao vídeo, não vão entender o que eu estou falando. Minhas próprias filhas não sabem o que é isso, Hora do Brasil. Mas era aquele jeitinho mesmo. Na Hora do Brasil ia todo mundo, pessoas calçadas, as crianças pintando e bordando na rua. Era brincadeira de baleba, de bola, de pipa, olha, era tudo. Tudo esconde-esconde. Era uma alegria só. Não havia briga, não havia preconceito, não havia nada disso. Eu falei para vocês agora no início, comentando, que o que eu recebi de vida cristã não foi por parte da minha mãe e da minha tia, mas sim um comportamento, uma educação muito. Elas deixaram um legado para mim de uma educação muito rígida. Elas foram muito rígidas comigo, muito exigentes, e foi bom, porque assim também esse legado eu transferi para as minhas filhas. Esse legado, meu marido veio com ele também, entendeu? Criado na roça, criado lá com 12 irmãos, eram 15 irmãos. E vocês já viram, né? Aquela criançada toda, e todo mundo brincando, todo mundo gritando, e a minha sogra, coitada, aguentando o rojão disso tudo, né? Mas passou para eles uma vida muito. Eu me dou muito bem com todos os meus cunhados. Muitos já foram, não vou dizer a maioria porque não foi a maioria, mas muitos já foram. E eu me dou muito bem com
todos os 12 que eu conheci, cunhados, concunhados, sobrinhos do meu marido, que me chamam de tia. Eu não tive irmãos, né? Então eu tenho sobrinhos. Eu não tive irmãos, mas eu tenho sobrinhos. Vocês entenderam, né? Então eu fico feliz, eu fico muito feliz com isso, de ser reconhecido na família, de ser, assim, até ter uma irmã dele, a irmã mais nova, porque ele é o caçula. Ela veio primeiro, depois ele, né? Ela tem muita, assim, consideração com a gente, mora em Macaé hoje, eles são de Rio Bonito, mora em Macaé, essa cunhada, e ela é muito, assim, muito apegada, eu apegada com ela e ela comigo, não que que eu goste mais dela, é porque as outras moravam, aí ia embora, né? Macaé, Cabo Frio, ia Itaboraí também, ia Niterói, Rio, e por aí ia, né? Então, muitos moraram em lugares diferentes e distantes e que eu não me aproximei tanto por causa disso. Mas férias das crianças, férias minhas do banco, do trabalho, eu sempre ia para casa delas. Era lá que eu ficava, na casa de uma, na casa de outra, com as meninas, e as meninas brincando com as primas. Então foi esse tipo de vida que eu dei às minhas filhas, entendeu? E eu quero chegar até vocês com essa história que eu estou falando. Não quero ser assim muito, tipo, que eu estou muito aborrecendo vocês contando as minhas situações, mas eu estou contando aquilo que eu vivi. Eu não posso contar aquilo que o meu vizinho viveu, porque eu não vivi com ele, entendeu? Então eu não sei, eu sei da minha vida, da vida dos outros, a gente sabe e ajuda no que pode, mas não é caso de ficar comentando, né? Então eu vivi essa vida assim, essa vida de muito aconchego, essa vida de muito carinho, muito amor, e foi uma vida muito boa para mim. Eu conheci meu esposo, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 20 anos em junho, eu conheci em março, então eu tinha 19 anos. Aí a gente não nos casamos logo, levamos 4 anos ainda entre namoro e noivado, e aí foi. E essa tia que eu mencionei para vocês lá no início, que era irmã do meu pai, era uma pessoa cristã, no sentido de evangélica, tá? E ela, poucas palavras ela falava aqui em casa, porque minha casa tinha uma doutrina que não era evangélica. E minha mãe e minha tia não gostavam muito que se falasse, porque naquela época havia uma certa distância, um certo preconceito dos evangélicos. Eu vivi nessa situação, tá? Então ela vinha aqui, eu lembro de um dia, eu devia ter uns 6 para 7 anos, eu era uma criança, 6 para 7 anos. Eu lembro que um dia minha mãe falando, meu pai, que às vezes meu pai ia pescar, trazia aqueles peixes enormes para ela, tarde da noite, às vezes, coitada, para cuidar do peixe, limpar o peixe e tal, fazer aquelas coisas todas, e ele às vezes ajudava, às vezes não, e minha mãe atarefadíssima, e às vezes ela contava para a irmã dele, que era minha tia, que eu falei para vocês, essa que era evangélica. Aí ela um dia falou assim, Penha é minha mãe. Penha, não fica com mágoa, não. Você nessa hora procura pensar em coisas boas, pensa em Deus, pensa no que Ele tem feito por nós. Eu lá em casa, tipo assim, o marido dela tinha um bar na frente da casa, ele não era cristão, até onde eu sei, né? Ele não era cristão, como eu disse a vocês, eu não convivia com todos constantemente, mas ela vinha aqui em casa. Aí ela falou assim, meu marido às vezes tem problemas lá no bar, tem algumas desavenças, os nossos filhos, tornou-se alcoólatra, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas ela dizia assim, eu me tranco no meu quarto, apanho a minha Bíblia, eu vou ler e cantar os meus hinos favoritos. Eu mesmo fico cantando ali, eu com Deus, suplicando a presença de Deus, pedindo orientação, vivendo de uma vida em conexão, vamos dizer na linguagem de hoje, né? Em conexão com Deus. Então é maravilhoso isso, Penha, por que você não faz isso e tal? Então eu fui ouvindo aquilo ali, conexão com Deus, pegar a Bíblia, o que tem na Bíblia? Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a Bíblia. Tinha ouvido falar, claro, né? Não era tão ignorante assim, mas não conhecia, porque a seita que eu vivia era ligada, tinha a Bíblia também, como tem até hoje. Então, eu conheci o meu esposo, voltando ao caso do meu casamento, ele depois se identificou, ele foi da minha religião e depois ele passou a ser protestante, tá? Aí ele veio do Rio, já tinha se distanciado da igreja onde ele frequentava há um certo tempo,
E depois ele falou para mim, eu não vou, se a gente tiver de se casar, eu não gostaria de casar em outra igreja, ou somente no cartório. Eu falei, então a gente termina por aqui, porque não vai ficar legal. Eu não vou contra a minha família, tá? Que me criou com tanto carinho, não vou contra os meus princípios, que não foram os seus, entendeu? Então, eu espero que você entenda a minha colocação. Gosto de você, quero você como pai dos meus filhos, no caso, né? Quero você como meu marido, quero formar um lar com você, tenho muito desejo disso, entendeu? Quero viver uma vida normal de um casal com você, mas meu casamento vai ser na igreja que eu fui criada. Aí tá, conversa vai, conversa vem, aquele negócio todo, e ficou aquilo tudo. Ah, por que a gente não casa só no cartório? Eu falei, porque a minha família não quer. Minha família faz questão de que seja onde elas me educaram. Minha mãe e a minha tia que ajudou a me criar, tá? Até aí tá entendido, né? Aí nós fomos, aí entramos em acordo, nós dois. Ele já estava distante um pouco da igreja que ele frequentava no Rio, porque na época ele trabalhava no Rio e morava em Piedade. E aí ele falou assim, então tá bem, já faz tempo que eu não frequento, eu fui batizado na sua igreja, eu vou pedir meu certificado de batismo, que tinha que ter, né, para casar na minha igreja. Aí ele ligou para lá, para quem foi também não sei, e conseguiu o atestado dele de batismo, veio e nós nos casamos. Aí daí para frente, 2 anos depois e tal, eu vim na curiosidade, ele sempre me falando, eu não vou te tirar de onde você está e foi criada, tá? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho esse direito. Eu não posso invadir o seu interior. O seu interior vai ficar sempre onde ele está, onde você viveu. Eu não vou poder fazer isso por você. Eu não vou poder fazer isso. Mas não vou deixar de pedir ao Deus a quem eu sirvo para que faça essa transformação na sua vida. Não que você venha para a minha religião, você pode ir para onde você quiser, mas que você tenha entendimento das coisas de Deus, das promessas de Deus, dos objetivos de Deus para a nossa vida, da mão de Deus sobre nós quando nós nos desviamos do caminho correto, tá? Porque a mão dele pesa. Ele é amor, mas ele também é justiça, tá? Ele não castiga. Muita gente assusta as pobres das criancinhas dizendo, cuidado, o papai do céu vai te castigar. Não é assim, não fala desse jeito. Isso não vai produzir nenhum fruto para o futuro na vida da sua criança. Não faça isso. Comece desde o berço, educando seus filhos nos caminhos do Senhor, educando seus filhos para que possam saber e conhecer por que esse caminho, por que Deus deu essa direção para nós. Vem lá da história que Gênesis registra, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro dos 5, que se chamam Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Gênesis é a história da criação. Como que Deus criou o mundo, como Deus formou o homem e a mulher, fazendo os macho e fêmea, como que eles desobedeceram a Deus e saíram de um jardim maravilhoso que Deus havia criado. Muita gente crê que isso é uma história para a criança dormir, né? É uma historinha, mas não é bem assim não, tá? Antes da pessoa criticar, é bom que eu conheça. É bom que eu conheça. Porque esse livro é o livro mais lido no mundo. É mais lido. Se ele é vivido, ele não é. Ele não é o livro mais absorvido, mas que ele é lido, que seja por curiosidade, que seja por qualquer outro motivo. Ele é o livro mais lido no mundo, a Bíblia. Registra-se aqui em Gênesis, eu costumo sempre fazer as minhas leituras, assinalar, marcar, ouvir pregações. Desculpa, gente, eu tô com uma alergia hoje, porque tá uma poeira aqui em casa por causa de uma reforma, mas a gente vai conseguir gravar esse vídeo. Eu costumo sempre, assim, ouvir pregações e marcar na minha Bíblia. Eu tenho um caderninho também especial para isso, lista de oração pelas pessoas não convertidas. Eu não gosto muito no meu interior, isso é a minha vida, gente. Eu não estou dizendo para todo mundo fazer igual a mim, pensar igual a mim, não. Mas eu penso, junto com Deus, que a vontade é dele. O desejo é meu, a vontade é dele. Então eu tenho desejo, eu tenho
o desejo de orar pelas pessoas para que se convertam. Eu não oro por ninguém que está doente para ser curado, eu não sei se Deus quer curar. Deus matou pessoas, matou entre aspas que eu estou falando, tá? Deu a morte para que o nome dele fosse exaltado. Isso é outro tema para outro dia em que nós podemos entrar nesses detalhes. Eu posso ver os versículos, assinalar e a gente falar sobre isso. A morte foi uma bênção. A família exaltou o nome do Senhor pela morte de fulano de tal. Houve um pastor aqui em Macaé ou Cabo Frio, não me lembro. Não, minto, foi lá perto de Niterói, uma cidade perto de Niterói, Alcântara. Na igreja de Alcântara, ele estava com câncer, novo, rapaz de 38, 40 anos, estava com câncer, e foi se tratar em outro estado, não sei se São Paulo, outro estado. Aí a igreja ficou pesarosa, ficou chorosa, ficou triste, né? Então ele falou assim: se eu for para o Senhor, eu verei a glória de Deus. Se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus em mim, que vai ser um milagre. Ele já estava bem adiantado a situação do câncer dele e tudo, e ele foi para os braços do Senhor. Então, a igreja ele viu a glória de Deus, né? A igreja viu a medida da fé que ele tinha no Senhor. Então, aqui em Gênesis, indo para o nosso assunto de hoje, eu posso ler Gênesis 18, aí, da importância que era a família criar os seus filhos no temor do Senhor, criar os seus filhos no conhecimento de Deus, criar os seus filhos para Deus, consagrando-os a Deus. Não existe outro Deus. Eu não vi ainda outro Deus nesse mundo que possa ter feito o que ele fez e seja como ele foi e como ele é. Entendeu? Então, Deus apareceu a Abraão, na época lá do Antigo Testamento, quando Abraão, o patriarca, né? Abraão era o patriarca, ele era um servo de Deus fiel, firme, e ele era casado, tinha sua mulher, Sara, e Sara era estéril. E ele enviou 3 anjos enviados de Deus para conversar com Abraão. E aí esses 3 anjos falaram para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se pudesse contar. Seria o número de filhos, quer dizer, descendentes, né? E que ele teria. Abraão ficou meio assim e tal, ainda argumentou com os anjos, e os anjos falaram para ele: existe alguma coisa difícil para o Senhor ou impossível? Não existe, não existe. Desde que ele queira fazer e que ele veja um propósito naquela vida, que no caso aqui era Abraão, aconteceram outros profetas, patriarcas, reis, e depois veio para o Novo Testamento, depois que Cristo veio, foram os discípulos, alguns rebeldes, outros não, e aí foi outra situação. Mas aconteceram várias histórias em torno disso. E Abraão, então, Sara estava atrás da porta da tenda dela, que naquela época eram tendas, né? E ela achou graça. Eu ser mãe com 90 anos, meu esposo com 100 anos, isso não existe. E os anjos falaram para ela: você riu, mas você vai ver a verdade. Não, eu não me ri. Não, você riu sim. Aí o Senhor fala para Abraão, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Olha bem, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, a sua família, né? Casa que se refere à família, descendência, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem ou trabalharem com justiça e juízo. O trabalho tinha que ser feito dessa maneira, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, aqui eu tenho lido até os versos 18 e 19 do capítulo
17 a 19 do capítulo 18 de Gênesis, tá? Então, Deus preparou Abraão para tudo isso. Abraão preparou seus filhos, seus netos, sua descendência para tudo isso. Todos obedeceram? Claro que não, né? Nem todos obedeceram. Mas ele fez a parte dele. E ele era tido como um homem justo diante de Deus. Olha que maravilha. Deus o escolheu por causa disso. Entendeu? Então, não é uma predestinação. É uma atitude de Deus, uma graça, uma bênção que Deus dá naquele que ele vê sinceridade, que ele vê um coração aberto. Ele viu tudo isso em Abraão. Ele viu tudo isso em Sara e permitiu que ela fosse mãe aos 90 anos de idade. Pensem bem. Cláudia Raia, voltando para os dias de hoje, Cláudia Raia, todo mundo já achou um absurdo Cláudia Raia com 54, 52, não sei bem qual a idade. Ela pariu ano passado um bebezinho, no começo desse ano, e uma criança perfeita. Foi uma gravidez de risco, claro, altíssimo risco. Mas foi, bebê veio, nasceu. Então, nos dias de hoje, a gente fica assim, abismado. Puxa, 50 e poucos anos, um bebê e tal. E naquela época? Naquela época, que nós não tínhamos o alcance que nós temos hoje, eu volto a dizer. Não tínhamos as redes sociais, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, não tínhamos o avanço da medicina que nós temos hoje. E uma mulher chegar a 90 anos e o seu marido a 100 anos, eles tinham 10 anos de diferença de um para o outro, e ela foi mãe nessa época. Então, aqui também existe outro caso, o caso do profeta Samuel. Samuel, eu estou falando em figuras aqui bíblicas, em personagens bíblicos, melhor dizendo, não foram figuras, foram pessoas mesmo. Abraão, Samuel, Sara. E Samuel tinha duas esposas, Samuel era filho de Ana, que era estéril também. E seu pai chamava-se Elcana. Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana era estéril, Penina foi mãe de muitos filhos, ela teve muitos filhos. E Ana se sentia assim humilhada por ela não ser mãe, por ela não ter uma descendência. E ela se preocupava muito com isso. E ele falou para ela, Elcana falou para ela: eu posso fazer de você uma mulher fértil? Eu não tenho poder para isso. Ela foi para o templo, foi orar. O profeta Eli estava lá no templo na hora que ela entrou para orar. E ela chorava muito, ela só mexia os lábios. E ele falou assim: tu és uma mulher embriagada. Ela disse: Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou fazendo um pedido muito especial a Deus, mais ou menos assim as palavras, não estou falando igualmente como tem na Bíblia. Vocês podem recorrer ao primeiro livro de Samuel, que vocês vão poder ver essas passagens lá. E ela falou para ele: eu não estou fazendo isso, eu não me embriaguei. Então ela orava e pedia por um filho, que esse filho, ela prometeu, eu vou consagrar ao Senhor. Ele vai ser do Senhor. Olha bem o pensamento de uma mãe estéril, uma futura mamãe que era estéril. Ela confiou que Deus poderia dar a ela um filho, depois ela teve outros, mas um filho, e ele deu, e ela levou essa criança, depois que desmamou, ela levou essa criança para o templo, e essa criança era Samuel, que viveu no templo com o profeta Eli até os seus dias finais. E os dias finais de Eli. Então, Samuel, aqui no capítulo 12, de 1 a 5, nós podemos ver a respeito de Samuel. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, o povo queria um rei, tá? Era isso, o povo queria um rei. O povo de Israel queria um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. E já envelheci e encaneci, ou seja, estou com os cabelos brancos, estou já com as minhas cães.
E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Quer dizer, ele foi criado na presença de Deus. Olha a preocupação da família com a criança, com o jovem, com o adolescente, que ele fizesse parte da família de Deus, que ele fosse de Deus, que ele fosse criado no temor do Senhor. Não é medo, não. Temor é respeito extremo, para saber que ele é um ser supremo, não existe outro como ele, nem igual a ele, nem melhor que ele, o nosso Deus. Aí no verso 3 diz assim: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Aí o povo falou para ele. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, falou com o povo: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. O povo confirmou a idoneidade de Samuel. Olha que coisa maravilhosa ter um filho criado nas mãos de Deus, ter um neto criado nas mãos de Deus, ter um sobrinho orientado, porque a gente não cria sobrinho, né? Ter um sobrinho orientado por Deus, sentir a família guiada e orientada e submissa a Deus. Que nos dias de hoje, como naquela época, haviam muitos deuses, muitas crenças, muitas coisas que desviavam o povo da presença real do Senhor. Isso era muito triste. Deus se entristecia com isso. Deus várias vezes reprimiu o povo, falou com eles várias vezes, enviou reis, enviou profetas, ficou num silêncio que se chama período interbíblico por 400 anos. Ele não falava nada com o povo. Vou deixar esse povo fazer o que ele quiser. Eles vão fazer o que eles quiserem, do jeito que eles acharem melhor. E vão viver a vida assim, para ver se assim é melhor do que comigo. E o povo se rebelou, e o povo chegou a uma situação deprimente. E muitas vezes a gente estranha as guerras nos dias de hoje, as guerras que nós vemos, as lutas, as maldades que a gente está vendo no dia de hoje. As coisas não estão fáceis. Não é fácil colocar um filho numa escola, não é a melhor escola da cidade, a escola mais cara, que vai garantir a personalidade do seu filho. Quem vai garantir é você e a sua casa servindo a Deus. Entenderam? Então, é assim que a gente direciona a vida com Deus dos nossos entes queridos, porque depois que nós partirmos, eles vão ter isso aí para lembrar. Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe que me ensinava assim. Não falei para vocês que eu lembro da minha tia, que pouco tinha contato comigo? E eu trago essa lembrança dela até o dia de hoje. Parece que eu estou vendo ela na minha frente. Uma senhora muito clara, alta, bem alta. Meu pai era muito alto, e a família dele, né? Então, eu me lembro assim da aparência física daquela mulher. E me lembro também do seu testemunho, da sua vida. Poucas vezes eu estive com ela, pouquíssimas vezes eu estive com ela. Mas ela deixou um legado dessa maneira para mim. E é isso que eu trouxe para mim, para minha vida, para minha casa, para o meu casamento, para minha vida com meu marido, com as minhas filhas. Nós fizemos assim. E hoje eu estou deixando isso aí também para os meus netos. Eu peço a Deus porque minhas filhas abraçaram o Evangelho, graças a Deus, abraçaram a Jesus como Salvador. Esse período de 400 anos que eu falei para vocês há uns minutos atrás, foi um período que Deus deixou o povo fazer o que ele queria. Então o povo fez e se magoou muito, claro que se deram mal, né? As pessoas se deram mal, né? O povo se deu mal, e aí as coisas não ficaram muito boas. Então, o que Deus fez? Aí já é outro motivo para outro vídeo eu gravar, tá? Ele enviou seu filho unigênito. Ele não foi primogênito, não. Ele foi primogênito de Maria e José. Agora, de Deus, ele foi unigênito, porque ele era o único filho que Deus gerou no ventre de uma mulher. Entenderam? E ele enviou Jesus, e Jesus veio e morreu, e assumiu pecados que ele não tinha, assumiu culpas que ele não tinha, e foi crucificado e sofreu aquela morte horrível, ressuscitou, está assunto aos céus,
E antes de ir para lá, ele ainda teve preocupação com a geração que viria depois dele, que ele não conviveu, e ele pediu, Senhor, pediu a Deus, Senhor, envia um outro consolador para esse povo. Esse povo não pode ficar sozinho. E Deus enviou o Espírito Santo, que é quem nós consentimos, porque nós não somos obrigados a nada, nós consentimos pelo livre arbítrio da nossa escolha espiritual, de escolhermos que o Espírito Santo direcione a nossa vida, nosso interior, nosso lar, a nossa família e a todos nós. E que assim nós sejamos a igreja verdadeira de Cristo, aquela que prega o evangelho vivo, do Cristo vivo, do Deus vivo e do Espírito Santo que vive em nós. Que Deus abençoe a todos, que as gerações venham com toda a força e poder do Espírito Santo na vida de cada um que está ouvindo essas palavras, que está assistindo esse vídeo, que vocês possam ser agraciados por essa bênção. É isso que eu desejo. As palavras foram poucas, mas eu espero que tenham sido bem esclarecidas. Eu desejo a vocês um dia feliz, um dia abençoado, onde os dias que restarem na vida de vocês, que sejam dias para engrandecer o nome do Senhor, para buscar a presença de Deus em qualquer momento. Ele está atento para atender, para dizer sim, não ou espere. É só saber fazer a diferença, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus dê muita alegria e muita paz ao coração de todos. Muito obrigada pela assistência, pela paciência de me ouvir, tá bom? Até um próximo encontro.